Aguardando a doutora Andréia entrar. Vamos aguardar. Já temos bastante audiência. Olá, doutora Andréia. Boa noite. Boa noite, presidente. Tudo bem com a senhora? Tirando o nervosismo da primeira live, tudo bem. É normal, eu também já tive a minha primeira. Mas, doutora Andréia, a gente já teve várias discussões. Só estamos num ambiente um pouco diferente. Um Sim, ambiente que a pandemia nos fez acostumar, né? sim, sim. Então vai dar tudo certo, se Deus quiser. Minha filha Amanda, um beijo, filha. É, ó, essa é a vantagem desses ambientes, né, doutor André? Mesmo à Isso, distância, todos conseguem acompanhar. isso. Não dá para ver muito que passa muito rápido, mas vi a minha nenenzinha aí. Um beijo, filha querida. Isso. Pessoal, só estamos esperando um pouquinho a nossa audiência entrar e depois iniciamos a nossa, o nosso bate-papo jurídico, né? Deixa eu ver aqui que horas são. 6h30, doutora Andréia. Vamos começar a nossa conversa. A nossa audiência vai entrando aqui. Enquanto isso, gostaria primeiro de explicar a todos qual é a ideia. Doutora Andréia e eu, conversando, vimos que muitas das informações que são discutidas dentro da DEME, muitas vezes não têm repercussão fora do mercado simplesmente por desconhecimento. Então, uma forma que encontramos de conversar sobre essas discussões jurídicas, uma prestação de serviço da entidade também a todo o mercado, é fazer essas discussões que nós tratamos com profundidade lá na DEME, também aqui nas nossas redes sociais. Então, esse é o papo. O bate-papo que vamos ter agora. A ideia é que ele seja periódico. Inicialmente, estamos pensando que seja mensal. Sempre anunciaremos esse nosso bate-papo jurídico, mas o importante é que será um quadro constante e com a intenção de clarear esse assunto que para muitos é é, muito árido, doutora Andréia, mas a nossa intenção aqui, nós vamos tentar ser o mais didáticos e claros possíveis. E, pessoal, os comentários estão aí para vocês. Caso não tenhamos sido claros, podem perguntar e vamos aprofundar. Tá bom? Doutora Andréia, gostaria de apresentar a senhora. A doutora Andréia é nossa assessora na DEME, já é assessora lá há vários anos, durante vários presidentes, e ela permanece sendo assessora na nossa gestão. Doutora Andréia, gostaria, nesse início da nossa conversa, que a senhora contasse um pouquinho da sua história, a gaúcha que veio parar em Brasília, como que a senhora veio parar na construção civil, doutora Andréia? Conta para a gente um pouquinho. Bom, primeiramente eu gostaria de dar boa noite a todos os participantes. Agradecer ao presidente da DEM, doutor Eduardo, por ter dado a oportunidade, essa assessoria jurídica. Essa iniciativa é de extrema relevância, porque é uma prestação de serviço aos associados, às empresas associadas, e nós verificamos que muitas vezes falta aquele diálogo mais simples, mais do dia a dia, dos temas, das dificuldades, das experiências que todos os profissionais da construção civil e mais especificamente da intermediação imobiliária passam no seu dia a dia. Então, essa iniciativa, presidente, o senhor está de parabéns, é de extrema importância. Obrigado. Bom, eu vou voltar um pouquinho lá em 1991.
A minha vida profissional, eu sempre digo isso, quem me conhece já ouviu falar, ela se iniciou quando eu era estagiária no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Doutora Nas Andréia, deixa eu te interromper, porque houve uma falha minha, viu, pessoal? Esse bate-papo jurídico, eu esqueci de explicar, ele vai ser um pouquinho diferente dessa vez, que a gente vai conversar um pouquinho para vocês conhecerem a doutora Andréia, quem não conhece, mas depois conversaremos sobre duas questões importantíssimas geradas pela questão da pandemia, que primeiramente, procedimentos, principalmente para corretores, nesse período de pandemia, e também a vigência de contratos de locação nesse período. Então, não vai ser muito longa a nossa conversa aqui, viu, gente? Mas vamos conhecer um pouquinho a doutora Andréia primeiro, e depois a gente vai para o nosso tema principal. E lembrando que vocês podem fazer perguntas. Desculpa, doutora Andréia, vamos em frente. Então, em 1991, como estagiária das coordenadorias de promotorias criminais do Ministério Público do Rio Grande do Sul, eu entendo que lá que iniciou a minha vida profissional. E lá eu aprendi muitos princípios profissionais que eu carrego até hoje comigo. E naquela época, em 1991, eu entendia que eu iria seguir a carreira do Ministério Público no Rio Grande do Sul. Só que no meio da minha universidade, a minha mãe veio transferida para o MEC. E eu sempre, infelizmente minha mãe não está mais aqui, mas eu sempre fui muito próxima, muito agarrada à minha mãe. Então, desde março de 1993, quando eu me formei na Unicinos, eu já estava decidida que eu viria para Brasília para ficar com a minha mãe. Então, eu me formei num dia, no outro dia eu saí do Rio Grande do Sul e vim para Brasília. E aí, já no finalzinho do ano que eu vim, que foi 1993, eu fiz uma entrevista num escritório grande de direito tributário do Lago Sul e passei na entrevista. E na primeira semana que eu estava como advogada, porque como advogada eu só atuei em Brasília, o proprietário do escritório virou para mim e disse assim: André, agora tu vai ficar exclusivamente na sede do Sinduscom e trabalhar para o Sinduscom. Eu nem Quem era o presidente à época? Hã? Quem era o presidente à época? Vânio Vânio Farias. Eu nem sabia o que era o Sinduscom, eu não sabia nada de construção civil, mas eu também não tinha o que fazer, porque ou eu ia, né? Aí eu fui para a construção civil, fui para o Sinduscom, comecei a atender as empresas associadas e fiquei como responsável pela assessoria jurídica do Sinduscom, por assessoria jurídica civil, né? Por aproximadamente 20 anos. Quando foi em 2013, finalzinho de 2013, por problemas de saúde, eu tive que sair do Sinduscom. Mas aí fiquei mais fiquei mais voltada para a incorporação imobiliária, dando o assessoramento às a muitas empresas de incorporação imobiliária e com muito orgulho sendo assessora jurídica da ADEME. Olha o doutor Adalberto dando um ok aí para a senhora. A senhora está muito nervosa, o doutor Adalberto aí, olha, está acompanhando a gente no Instagram. Eu quero um grande amigo, um presidente exigentíssimo, rigorosíssimo. Qualidade para ele era 100%, se fosse 99%, não. E ele me ajudou muito. Ele que te levou para a ADEME, não foi? Eu entrei no Vânio Faria, aí depois, quando eu saí desse escritório, na gestão do doutor Adalberto, as empresas que eu advogava, que eu agradeço muito também, que confiaram no meu trabalho, conversaram muito com ele para eu voltar para a ADEME, e aí ele, com um pouquinho de resistência, porque me achava muito nova, aceitou. E o doutor Adalberto foi um grande aprendizado, porque foi através da exigência dele na qualidade do trabalho
que eu tive condições de ser também uma boa profissional e aprender algumas coisas da construção civil. Então, eu devo o meu caminho profissional à construção civil. Perfeito, doutora Andréia. Muito obrigado, doutora Andréia. Só lembrando que o doutor Adalberto foi um dos que me iniciaram nessa vida associativa também. Ele me chamou para a diretoria da ADEME, primeiro, depois ele me chamou conjuntamente com o Paulo, o Paulo para ser presidente e eu para ser vice, né? E depois disso que eu me tornei presidente da ADEME. Então, ele também é uma referência muito grande para a gente, né? Muito obrigado, doutora Andréia. Foi muito importante que todos conheçam a sua vida profissional para saber a confiança que nós temos. Mas vamos para a nossa conversa, doutora Andréia. Doutora Andréia, há 2 meses atrás, um pouco mais de 2 meses, estourou no nosso país e no mundo uma bomba que foi, na verdade, essa pandemia, né, do Covid-19, que mudou a nossa vida, a forma de trabalhar, e há 2 meses altera a forma de todas as pessoas trabalharem e se comunicarem, por exemplo. Uma grande prova é que estamos aqui no Instagram fazendo um debate sobre um assunto jurídico. Após isso, as empresas precisaram se adaptar de forma a permanecerem funcionando. Isso aconteceu também com os promotores, os corretores de imóveis. E, como todos os profissionais, eles encontraram de forma criativa uma nova forma de trabalhar. Mas, conversando com a senhora, percebemos que algumas das novas formas de trabalhar talvez não estivessem tão adequadas. A senhora podia falar um pouquinho? Nossos seguidores, nossa audiência, muitos deles são corretores. O que a senhora recomenda? Quais os cuidados? Como o corretor deve se preparar e se portar para que tenhamos ainda uma venda segura para as imobiliárias e para as incorporadoras? Bom, a pandemia, ela fez com que mergulhássemos em uma reflexão em busca de alternativas em todos os sentidos, mas também sobre o trabalho, a forma como ele vinha sendo desenvolvido, né, até então. Eu falo aqui do Distrito Federal. E por que isso, né? Porque nós somos sabedores que a vida não tem preço, mas aliam-se à vida, a saúde e a dignidade. E é pelo trabalho que também conseguimos a dignidade, porque as condições econômicas que advêm do exercício, do desenvolvimento das profissões de cada um, farão com que nós tenhamos condições de sairmos melhores ou não desta pandemia. Sempre visando, é evidente, na vida, porque a vida é uma só e é um bem que é absoluto, né? Então, nós, aqui no Distrito Federal, evidentemente que se utilizava ferramentas do meio virtual, ferramentas de internet, sempre se utilizou. Mas com a pandemia, o setor produtivo do Distrito Federal, e aí a construção civil, que é uma das maiores categorias econômicas do Distrito Federal e que é o que tem condições de alavancar muita coisa e tem condições de ter um ambiente controlado, controlável e com segurança, buscou também ferramentas para que a parte da viabilidade dos seus negócios, né, eu falo especificamente em relação à incorporação imobiliária, que não ficasse também estagnado, né? Que tivesse uma forma, uma mola propulsora para que a atividade de incorporação imobiliária também pudesse se desenvolver com segurança.
Até porque Principalmente. os nossos serviços, né, doutor André, não foram paralisados, né? Então precisamos encontrar formas de permanecer minimamente funcionando, né? Isso. Então, com o desenvolvimento dessas atividades, né, com precaução, se buscou e se busca hoje o meio virtual. E o meio virtual hoje é o nosso dia a dia. Muitas vezes nós levantamos no meio virtual e vamos descansar à noite no meio virtual. Então, esse meio virtual, ele é naturalmente distensionador. E como ele tem essa característica de distender, de não ser tão tenso, é preciso que os profissionais de intermediação imobiliária, os profissionais do direito, os profissionais de modo geral que têm essa interface com os interessados, com os adquirentes por meio virtual, tenham determinadas precauções de contratação, de intermediação. Então, é importante a gente lembrar que esse meio rápido e aproximador, o compartilhamento de documentos e publicidade devem se dar sempre com aqueles princípios que sempre se observou na aproximação presencial, digamos assim, de incorporação imobiliária. O que a senhora está falando, hein, doutor André, é que então a tecnologia é só um meio, mas os princípios antes observados precisam ser mantidos. É isso, né? Exatamente. Exatamente. E ser mantidos com muito mais critério e observância, porque aquilo que se publiciza no meio virtual, a qualquer momento eles podem ser revitalizar, eles podem existir novamente, né? Então, por exemplo, quando se faz um compartilhamento de documentos em meio virtual com os interessados, adquirentes, é importante que esse documento, que esse compartilhamento seja sem nenhuma rasura, de forma clara. É o que nós conhecemos como dever de bem informar ao interessado, da adequada caracterização do produto e das formas de pagamento, né? Daquilo que aquela intermediação, que aquele contrato irá trazer. Isso é muito importante e isso deve ser cuidadosamente demonstrado. A responsabilidade também, a quem caberá a comissão de corretagem, ao adquirente, como que se dá, enfim. Como que se dá essa sistemática de responsabilização da comissão de corretagem? Isso deve ocorrer no primeiro contato que se tem, porque isso é o dever de informação clara. E tão importante quanto, né, digamos assim, a obrigatoriedade do produto, inclusive em meio virtual, ele só ser demonstrado, ele somente ser informado, conversado sobre, quando ele possuir o obrigatório registro do memorial de incorporação. Então, nós devemos sempre nos lembrar, e aí eu me incluo também como advogada e os corretores, que são pessoas que desempenham uma função imprescindível na cadeia, na cadeia de incorporação imobiliária, nas compras e vendas, nas promessas de compra e venda de imóveis. A função do corretor é de extrema importância, de extrema relevância. Então, é importante que nós nos lembremos, né, que o ambiente virtual, tudo que se mostra no ambiente virtual também está vinculando o corretor, o incorporador, em relação aos seus interessados adquirentes. A grande preocupação, então, doutora Andréa, se eu estou entendendo bem, é que a agilidade e a velocidade que o ambiente virtual propõe, ela não pode prescindir da formalidade. As mesmas formalidades, elas precisam ser seguidas ou substituídas, né?
Nós na DEME lá estamos estudando agora, né, doutora Andréia, a assinatura digital. A doutora Andréia, inclusive, já está fazendo diversas análises a fim de que possamos fazer a assinatura de contrato digital da melhor forma e da mais segura possível. Então, o que eu posso tirar dessa nossa conversa, então, é justamente isso, né, doutora Andréia? Um WhatsApp, por exemplo, ou um e-mail, a velocidade que esses meios nos proporcionam pode nos levar, pela ansiedade, esquecer de algumas formalidades, e isso pode ser muito prejudicial ao negócio. Não é? Exatamente. Exatamente. Excelente, doutora Andréia. Muito obrigado. Vamos para o nosso segundo questionamento da noite. E, pessoal, vou aproveitar... Fale, doutora Andréia. Gente, eu queria só fazer um agradecimento, que eu vi que tem vários colegas do Conjur, da CEBIC. Muito obrigada por todos. Eu não consigo ver o nome de todos, mas eu vi que tem muitos colegas do Conjur. E muito obrigada por estarem aqui. E quero fazer um agradecimento especial ao presidente Gama e a todos os meus colegas, Raul, Eric, e a todos os meus colegas do Conjur. Tá certo, doutora Andréia. É um time de craques lá da CEBIC que a senhora compõe. Doutora Andréia, nosso segundo assunto hoje é um assunto muito sério, gerou enormes problemas, principalmente no início da pandemia. No início da pandemia, várias pessoas tentaram se aproveitar daquele momento para fazer discursos e colocações que não se aplicavam à legislação. Deixa eu me explicar melhor. Aqui, por exemplo, na Câmara Legislativa, surgiu um projeto de lei ao qual a DEME se opôs imediatamente, o qual visava proporcionar aos locatários uma possibilidade de renegociação com os locadores, devido à pandemia. De pronto, a DEME se posicionou completamente contrária por dois motivos. Primeiro, que era uma matéria que não dizia respeito à Câmara Legislativa. Então, no nosso entendimento, por tratar de direito civil, me corrija, doutora Andréia, que eu estou falando engenheirês aqui, tá? Direito civil era inconstitucional. E o segundo motivo é porque legislava sobre um assunto que já tinha legislação sobre isso, que era o próprio Código Civil. Encaminhamos à Câmara, encaminhamos ao deputado autor, infelizmente ele foi aprovado, mas até hoje não foi promulgado, e caso seja, providenciaríamos uma ADIM para que seja cassada essa lei, até porque ela é inócua, ela é totalmente inócua. Mas isso gerou uma discussão muito perniciosa, porque passou uma ideia de que o contrato não valia mais de locação, né? Doutora Andréia, fale um pouquinho. A pandemia mudou alguma coisa na legislação? Há possibilidade de não pagamento de locação? Esse assunto foi muito mal discutido, principalmente pela imprensa. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Presidente, eu entendo que a pandemia, se ela mudar alguma coisa nos contratos de locação, ela mudará para o locador, favoravelmente ao locador. E eu gostaria de explicar rapidamente o porquê. O contrato de locação, ele nada mais é do que uma manifestação de vontade entre pessoas equiparadas em relação às suas condições contratuais. E ele é regido especificamente pela lei do inquilinato. E a lei do inquilinato e as normas gerais de contrato, dentre as quais a boa-fé objetiva, o equilíbrio entre as obrigações e equilíbrio entre obrigação e contraprestação, isso também é afeto à locação. Então, diferentemente do que se verifica, e aí é o meu entendimento,
não sou dona da verdade, mas eu acredito que a perda do emprego, doença, a perda do poder aquisitivo, não é situação imprevisível para o locatário. Todos estão sujeitos a isso num dado momento, uns mais, outros menos, mas essas imprevisibilidades da vida, ela não é o que nós conhecemos como um acontecimento extraordinário que faz com que uma das partes venha oferir um ganho muito maior do que aquele que originariamente foi contratado. Então, o locatário, me parece que esse direito tão absoluto de revisão contratual em favor do locatário, me parece que é uma situação tanto quanto forçada. Não tem, no meu entendimento, albergue absoluto. Não tem albergue no nosso direito, no nosso direito contratual. Não tem fundamentação no nosso direito, né? Não tem fundamentação. A lei do inquilinato, ela já traz mecanismos de adequação, de equilíbrio econômico-financeiro de uma locação. Evidentemente que o locador, ele não contrata para desfazer um negócio. Então, se entendeu por flexibilizar, se conversar, se analisar, se verificar a possibilidade de dar continuidade nesses contratos de locação. Mas isso não significa dizer que o locatário tem a obrigação de revisar, a obrigação de suspender aluguel, a obrigação de suspender. Agora, o locador. O locador, sim, está numa situação de imprevisibilidade. O locador, sim, está numa situação de prejudicialidade contratual. Por quê? Porque ninguém, até março deste ano, imaginava que não é o Brasil, o mundo seria paralisado por uma pandemia dos efeitos que nós estamos verificando no mundo. Ninguém em sã consciência pensaria previsivelmente em relação a isso. Então, diferentemente do que se verifica em relação à figura do locatário, que aquilo que ele vem passando são condições ou situações ou acontecimentos previsíveis, não acontece, no meu entendimento, em relação ao locador. Muitas vezes o locador está em situação mais prejudicial que o próprio locatário, porque o locatário, ele pode vir buscar o ressarcimento, inclusive do poder público, em determinadas coisas que ele entende que tem extrapolado, digamos assim, a sua atividade, né? Por exemplo, atividades controladas, com ambiente de trabalho controlado e controlável, por que a paralisação? Né? Qual a justificativa dessa paralisação? Então, é importante que se tenha essa consciência de que não se deve, por meses de uma pandemia grave, que deve ser enfrentada com muita segurança e muita razoabilidade e muita responsabilidade, mas não se pode, por essa situação temporária, se jogar por terra a segurança jurídica, a segurança nas contratações, a boa-fé objetiva, a comprovação da onerosidade em relação àquela contratação. Doutora Andréia, explique rapidinho, bem rápido, com palavras de engenheiro, o que é boa-fé objetiva e o que é onerosidade. A boa-fé objetiva é dizer que todos aqueles que estão naquela relação contratual tenham, dentro das obrigações que lhe cabem, nem mais nem menos. Aquilo que a lei lhe dá como direito e aquilo que a ética lhe sanciona como direito.
Perfeito. A boa-fé objetiva é tu não querer oferir nada que não lhe é lícito e ético. Essa é a boa-fé objetiva. Excelente. Assim, né? No Não, deu nosso para entender. jurídico, né? Isso. Isso aqui é um bate-papo. E E a onerosidade? E a onerosidade excessiva é uma das causas, uma das condições para que uma das partes que se sente prejudicada possa buscar a revisão contratual. Tá. Só que a onerosidade contratual, ela pressupõe duas coisas. Primeiro, que seja comprovada, que não existe onerosidade sem a comprovação de fato de um evento que seja... Se tem prejuízo, precisa se comprovar o prejuízo. Exatamente. E segundo, que uma das partes tem uma vantagem fora de um escopo, fora de uma situação jurídica, que tem uma vantagem indevida. Qual é a vantagem indevida de um locador que também está atravessando a mesma pandemia em receber aquele aluguel dentro daquilo que pode ser discutido entre as partes, inclusive sem o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele nem deveria adentrar nessa seara, porque não há abusividade. Claro. As partes é que tem que chegar num consenso, e não uma parte ficar imputando onerosidade onde sequer comprova. E aonde a onerosidade de fato está em relação ao locador, que tem, digamos assim, dentro das suas razoabilidades da análise de cada caso, também o direito de receber pelo imóvel que foi contratado, né, com o terceiro. Claro que tudo é cada caso. Claro, o que a senhora está falando é se por sua vez, o locatário alega uma onerosidade, ou seja, um prejuízo, fica muito claro também que o locador também tem prejuízo. E que sem haver um acordo e uma discussão eventual, uma renegociação, que enxergue realmente o real prejuízo dessa relação, não se pode falar em desconto ou até mesmo cessão de pagamento desse aluguel. O que se precisa comprovar é de fato que há um prejuízo e, mesmo se haja o prejuízo, que se verifique que a outra parte também está sendo onerada, né? Então, realmente, isso nunca foi colocado nessa discussão e isso é muito importante. É importante saber que a pandemia atingiu todo mundo, né? Tanto os locadores quanto os locatários. E esse grau de problema precisa ser discutido. E também, presidente, é importante que se diga que todos que estão enfrentando essa situação tão difícil, todos querem manter os seus contratos, todos querem ter segurança. E os contratantes, aqueles que detêm, né, no caso, o imóvel que está sendo alugado, evidentemente que ele tem o interesse de manter a contratação. Até porque não podemos nos esquecer que é um período temporário. Isso vai passar, espero que logo. Então, as pessoas começaram a flexibilizar para evitar discussões judiciais, para evitar perda de contrato. E no Distrito Federal, me parece que os locadores e os locatários estão conseguindo entrar em conversas razoáveis dentro de cada caso. Não há necessidade de uma lei inconstitucional vir dizer ao locatário que ele tem o direito de requerer a revisão, porque isso é direito absoluto da contratação e a própria lei do inquilinato já alberga, né? Isso. Trata-se de uma desinformação, né, doutor André, que prejudica as partes porque dificulta o acordo que, se feito em bases razoáveis, beneficia a todos. Exatamente. Né? Exatamente. Doutora Andréia, estamos caminhando para o nosso fim.
Tá? Queria dizer para a senhora que nós dois somos muito prestigiados, dois ex-presidentes da ADEME nos acompanhando, vários diretores, né? Então, falar que a senhora está muito prestigiada. Queria passar para a senhora, bem rapidinho, as palavras finais e depois eu faço um agradecimento para a nossa audiência. Eu não consigo enxergar, porque o meu celular... Paulo Muniz já te mandou um abraço aí, ó. Doutor Paulo Muniz também, um amigo, um presidente também que, assim, eu tinha que trabalhar direitinho, que ele é também muito exigente. Então, são dois presidentes que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, a maior admiração e que dê tudo certo aí com todos nós, né? Muito obrigada pela, digamos assim, pela confiança que Adalberto Valadão e Paulo Muniz depositam no meu trabalho. E muito obrigada, presidente, também, Eduardo. Tá, joia. Pessoal, teremos um... Pode falar, doutora Andréa. Eu vi que alguns colegas do Conjur fizeram algumas perguntas. Tem como a gente ver, não, presidente? Tem sim, mas eles, na verdade, eles complementaram, doutor André, eles não perguntaram. Sim. Simplesmente complementavam as suas respostas. Então, eles estão concordando com seus posicionamentos. Né? Não tem nenhuma pergunta que eu percebi aqui. Sim. Meus amigos, eu gostaria, a audiência toda, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. A intenção sempre desse ADM jurídico é que seja mais curto, pois o direito não é um assunto muito simples. Então, para que hajamos de maneira bem leve e que seja bem agradável de se ouvir. Eu queria falar para vocês que o nosso site da ADEME lá está à disposição. Vocês podem sugerir temas jurídicos para que eu e a doutora Andréa conversemos aqui. É só entrar lá no site, tem uma aba lá para comunicação, ou podem fazer também por telefone. E o assunto sendo interessante, nós discutiremos no nosso próximo ADEME jurídico. Tá certo? Um agradecimento a todos vocês pela nossa audiência e tudo de bom. Uma boa noite para todos. Obrigada, boa noite, doutora Andréa. Obrigado a todos. Tchau. Tchau.